esta noite. Donald Trump está a ser indiciado por interferência nas eleições de 2020. Trump claramente negou as acusações. A juíza determinou inclusive a libertação do ex-presidente americano e marcou para o próximo dia 28 de agosto a audiência que se segue. Ao que tudo indica, Trump não terá uma agenda fácil nos próximos tempos ou nos próximos meses. Um calendário que acabará por passar pela audiência do dia 28 de agosto, mas também tem ainda marcado para o dia 25 de agosto uma outra, já no caso de documentos confidenciais. E pelo meio tem, curiosamente, esta dinâmica ainda a acontecer, que será o primeiro debate presidencial do Partido Republicano a 23 do mês de agosto também. É um pacote aqui de assuntos dignos de comentários e nós gostaríamos também de ouvi-lo sobre estes assuntos. Do ponto de vista das acusações que pendem sobre ele, como também disseste bem, Dorvaldo, ele declarou-se inocente dessas acusações, como não podia deixar de ser, como tem vindo a fazer também nos outros dois casos. E isto depois coloca, digamos assim, a bola no campo do público ministério, que lhe impõe essas acusações ou que lhe apresenta essas acusações para provar que ele seja efetivamente culpado e possa ser condenado. Mas do ponto de vista do campo de alguns lealistas do presidente Trump, as acusações que pendem sobre ele podem ser interpretadas como sendo atos de manifestação da liberdade de expressão, quer dos manifestantes, quer até, das palavras que o presidente Trump havia utilizado antes que tivesse lugar aquele assalto ao Capitol Hill. Mas agora, do ponto de vista prático, ou dos resultados práticos dessas acusações e das suas incidências no campo político ou da sua eleição, continua válido o princípio de que um candidato acusado não é impedido de concorrer às presidenciais dos Estados Unidos, porque dos requisitos para a sua candidatura e para a sua eleição só consta o facto que ele deve ser um cidadão americano, Este é o requisito fundamental e não que ele tenha sido condenado ou que esteja sob condenação, o que faz com que, estes processos sejam, digamos assim, meramente políticos e jurídicos ao mesmo tempo. Jurídicos porque há essas acusações penais ou civis, e políticos porque tendem eventualmente a descredibilizar a sua campanha presidencial. Agora, segundo sondagens recentes, dizem que, curiosamente e paradoxalmente, ele tem vindo a duplicar a vantagem que tem sobre o segundo candidato republicano mais preferido. Trump continua a ser o candidato republicano mais querido pelos eleitores republicanos. E no tete-a-tete com o presidente Biden há quase um empate técnico entre os dois. Quer dizer que, apesar dessas acusações, o presidente Trump parece sair a ganhar delas. E provavelmente, se este processo continuar ao longo da campanha presidencial, ele poderá continuar a maximizar essas acusações para reunir maior consenso à sua candidatura e, pelo menos no campo dos republicanos, quer moderados, quer os da extrema-direita, poder ser ele o indicado para poder representar o Partido Republicano às eleições do ano que vem. De resto, é este o último elemento de destaque, porque depois os telespectadores podem perguntar, mas se ele for condenado, poderá mesmo concorrer e, se ganhar, poderá governar na Casa Branca ou estará na cadeia? Bem, o direito, o direito
dos Estados Unidos disse que ele, se for condenado e vencer, vai governar os Estados Unidos e, eventualmente, poderá aprovar, não é, uma clemência a si mesmo para, digamos assim, eliminar as acusações ou a condenação que lhe for aprovada ou sentenciada pela Corte Federal. Este é que é o caso caricato dos Estados Unidos, típico dos Estados Unidos, que não é comum noutros ordenamentos jurídicos de outros Estados, onde até, por exemplo, uma condenação prévia, em casos prévios, afastam a possibilidade de um futuro candidato ou pré-candidato poder concorrer às presidenciais. Nos Estados Unidos isso não existe, não é? O que faz com que, de certa forma, ele esteja à vontade em enfrentar essas acusações e de aparecer em tribunais, quer o tribunal agora federal em Washington que vai julgar este caso, quer o de Nova York que vai julgar o caso do suborno eventual ao caso da funcionária de conteúdos adultos, como disse o Mano Dorivaldo, quer também o caso dos documentos secretos que será ou está a ser acompanhado pela Corte de Flórida. Quer dizer, ele se poderá desvincular entre essas cidades e, eventualmente, poderá maximizar essas acusações e presenças aí para fazer que as acusações tenham um efeito positivo para ele e um efeito boomerang, o que ele espera para o candidato democrata, porque ele também acusou, o campo Biden de instrumentalizar o Departamento de Justiça, porque ele entende que o que está a ver aí é uma perseguição política à sua candidatura, à sua pessoa, para fazer com que ele desista da eleição presidencial. Mas até agora mantém-se em pé e a ver vamos o que poderá acontecer daqui em diante. Mas nem o tipo de crime, ao ser acusado, conta para que Trump deixe de ser elegível? Bem, dos critérios, para a eleição de um candidato ou um pré-candidato às presidenciais dos Estados Unidos, a condenação não é um fator impeditivo. Os fatores impeditivos são poucos. Por exemplo, o candidato não deve ter cidadania estrangeira ou não deve ter nascido num estado estrangeiro e ter cidadania estrangeira, que é comum também a outros estados do mundo. Por exemplo, nas eleições de 2016, um dos candidatos oponentes de Trump, que é o senador Ted Cruz, ele teve que renunciar à cidadania do Canadá para se poder apresentar às eleições daquele ano. Só que isto não lhe ajudou muito, porque depois o candidato Trump atacou-lhe mesmo em função disso, por ser um elemento com ligações estrangeiras que estava a concorrer às presidenciais dos Estados Unidos. E ele não teve a nomeação republicana. Também um outro caso, mesmo até do chamado movimento birtherism, isto é, lançado pela ala radical do presidente Trump, antes de se lançar para a política, questionava mesmo até a nacionalidade do antigo presidente Obama, porque, segundo eles, ele era um cidadão do Quênia, que não tinha cidadania americana, mesmo se ele nasceu nos Estados Unidos, de mãe americana, e do pai queniano, mas enfim, depois se mostrou que era uma acusação falaciosa, mas enfim, há esse elemento crucial na eleição presidencial dos Estados Unidos sobre a cidadania originária dos candidatos para poderem aceder a essa corrida presidencial. E, além disso, não existem outros fatores impeditivos, daí que, mesmo se ele, digamos assim, for condenado, continuará a concorrer e, se for eleito, irá governar, porque nada lhe impede, do ponto de vista da Constituição dos Estados Unidos, de o fazer.